essas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. E ofereceu ali um holocausto, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu lhe direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços de Isaque, seu filho. E cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu, moço, iremos estar ali? Ok. Iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda sua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu-lhe o holocausto no lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Então Abraão tornou aos seus braços, a língua estranha está chegando. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Amém? A gente costuma muito falar sobre Abraão e lembramos de obediência, né? Quando a gente fala sobre essa passagem, a gente lembra de obediência e de uma prova de fé poderosa. Essa história, ela sempre me fascina desde pequena, porque é uma história meio assustadora, né? Um Deus que promete dar um filho e depois esse mesmo Deus pede que você mate esse filho. É meio estranho esse negócio. Falo que Deus de amor é esse que dá um filho e pede para matar o filho. É meio esquisito. Só que para mim, o mais complicado que eu vejo na história não é quando ele vai sacrificar Isaque, mas o processo durante os 3 dias em que ele estava sendo amassado e triturado pelo pensamento do que ele deveria fazer. Porque pare e pense um pouquinho. Não sei se você consegue imaginar quais foram os pensamentos de Abraão durante esses 3 dias. Ele estava indo com o único filho que ele tinha, o filho que ele tinha da promessa, que ele amava, e Deus tinha mandado matar. Imagina a mente desse homem. 3 dias. Imaginando como ia ser. Eu imagino que passou várias vezes ele matando o filho dele no altar e o coração dele foi mutilado todas as vezes. Porque é assim que acontece quando a gente está em uma expectativa de algo, né? Quando está para acontecer alguma coisa, a gente fica pensando, principalmente quem vai prestar o Enem ou vestibular, né? Já fica pensando na nota, né? Na prova. Fica ansioso, fica naquela loucura. E ele vivia e revivia aquela cena do filho sendo morto por ele, né? Várias vezes ali naquele altar. E eu imagino que isso deve ter sido um processo muito doloroso para Abraão.
E aí nós também passamos por esse tipo de coisa. Passamos por esse tipo de situação. Não para matar um filho, se bem que alguns até gostariam, né? Às vezes dá vontade, né, gente? Criançada é meio rebelde, mas é que nem a gente fala. Quando é pequena, a gente acha lindo e fala assim, vou comer. Aí não come. Quando fica adolescente, fala, por que eu não comi? Né? Que agora eu não tenho nem coragem de engolir esse troço. Então, porque é assim, a gente tem vontade às vezes de matar, né? Mas a gente não faz. Então, eu imagino, a gente às vezes tem muita coisa para vencer, principalmente o pecado, e aí, ou a gente tem uma expectativa de uma bênção, algo que está para acontecer, e isso fica virando na nossa mente, direto, direto. Isso chama-se ansiedade. E eu queria falar com vocês um pouco sobre essa questão de ansiedade. Nós falamos sobre o medo há uns tempos atrás, e o medo e a ansiedade, eles andam junto, lado a lado, né? E devido a isso, muitos de nós somos instruídos diariamente. Vamos lá, deixa eu me achar. A ansiedade geralmente faz com que a nossa mente trabalhe muito até quando a gente está dormindo. E isso gera muito desconforto e irritação, e às vezes até desgosto. Sabe quando às vezes você levanta e do nada você já está nervoso? Não precisou nem bater a unha do dedão na quina da cama, né? Mas você já acorda nervoso, acorda irritado, porque durante a noite inteira o diabo trabalhou na sua mente, trabalhou no campo dos sonhos, te deixou ansioso, te deixou irritado, e você já vai começar um dia ruim, se você não é daqueles que levanta e fala, Senhor, eu ofereço a Ti a minha mente, o meu coração, e eu peço que o Teu Espírito Santo me guie durante esse dia. Com certeza você vai ter um dia ruim, porque você vai brigar com todo mundo. Os cachorros que o diga, a mulher que o diga, o marido que o diga, não é? O cabelo que não ficou pro lado certo, aí você enche de tinta e fica tudo certo. Aí... Mas é porque a gente esquece de algumas coisas, que nós estamos numa guerra constante. Muitas vezes esquecemos de à noite pedir para Deus guardar o nosso sonho, sendo que na palavra diz que Deus guardará os nossos sonhos, só que a gente esquece de pedir para Deus guardar o nosso sonho, o nosso sono. E aí às vezes a gente é atacado e não sabe por quê. E no outro dia está passando dificuldades, acorda cansado. Sabe aqueles sonhos que você é perseguido, corre, nunca chega em lugar nenhum e acorda cansado? Isso é opressão. E isso é gerado por medo e ansiedade. E a gente se esquece de lutar contra isso. E aí o que acontece? Muitos não conseguem vencer as lutas diárias contra a carne simplesmente porque não conseguiram lidar com a ansiedade. Ela vai aumentando até chegar ao ponto em que a pessoa simplesmente desiste de vencer porque a ansiedade já tomou conta da fé e virou medo. Aí a pessoa para de lutar. Ela não quer fazer mais nada. Agora, imagina Abraão pensando sobre matar o filho. Ou você acredita que ele foi lá, sem questionar, sem pensar em nada. Simplesmente pegou e foi, Deus mandou, eu vou lá matar. Simples assim. Não é assim, gente. A gente sabe que não é assim. Porque Abraão era igual a nós. E a gente sabe quando Deus pede para a gente fazer algo, ou largar um pecado, a luta que a gente fica na nossa mente. É ou não é? A gente às vezes até pedir conselho para o pastor. O pastor fala uma coisa, não gostei, vamos falar com o Ricardo. O Ricardo falou a mesma coisa, não gostei, vou procurar outro, vou procurar a Bíblia e decide alguma outra coisa. Não é assim que funciona? A gente reluta contra decisões, principalmente decisões difíceis, como a de Abraão. Matar um filho, gente. Aí, olha só, Abraão se viu dentro de um jogo muito perigoso, onde a sua fé e a sua razão lutavam assiduamente pelo que ele deveria fazer. De um lado, a razão questionando se essa era uma ordem mesmo que ele recebeu de Deus, né, do Deus que ele dizia que servia, ou se era ele mesmo se colocando em xeque. E, por outro lado, a fé, falando que se esse Deus que ele servia era realmente um Deus misericordioso, ele sabia que era o melhor para ele. Então, era a fé e a razão o tempo todo em guerra. O tempo todo em guerra. Aí eu imagino que até o corpo dele deve ter tido alguma reação devido a tanta ansiedade que ele estava passando. A sua fé e a sua razão em luta, e ele tentando decidir o que era real, o que era verdadeiro e qual era a verdade. Quando nós lutamos contra a ansiedade, geralmente nós tentamos nos enganar, né? Dizendo assim, que se for dar certo, Deus está no controle, e se der certo é porque Ele quis assim.
Mas geralmente essa é uma frase de alguém que está muito ansioso e não tem muita fé no que fala. Porque ele já está desistindo da luta por algo que simplesmente dizendo, se for a vontade de Deus, isso, aquilo vai acontecer. É muito fácil jogar para Deus coisas que você tem que fazer e decidir. É muito fácil eu jogar para Deus algo que eu fui tentar fazer e fracassei e joguei a culpa em Deus. É muito fácil eu falar que eu quero uma coisa e não lutar por isso e falar que foi Deus que não quis desse jeito. Isso chama-se derrota, medo, ansiedade. Quando nós fazemos por prova alguma coisa, né, como resposta de Deus, tudo bem, ok, a gente pede, ele confirma e fala, não, era a vontade de Deus e não vai dar certo. Né? Nós podemos dizer isso, mas sabendo você que o Deus que você serve, sabendo quem é ele, se você soubesse tudo o que ele pode fazer, você já não tira esse tipo de colocação, você não falaria uma coisa dessa, porque você já entenderia o que ele pensa, o que ele gosta, o que ele fala da palavra dele. Você não ia precisar ficar se questionando e se pondo nessa situação. Ah, se acontecer foi porque ele quis. Aí você fala, mas como é que eu posso saber o que Deus pensa? Ele deixou muito dele, muito das coisas que ele gosta, do que ele pensa e como ele é na palavra. Se você conhecer a palavra, você vai conhecer como ele pensa. O que ele quer, o que ele espera de você. Além daquilo, ele não pode te esperar, porque aquilo já passa a ser impossível, é ele que faz. Tudo que está na palavra, você é capaz de fazer. E é tudo o que ele espera que você faça. Então, você consegue diminuir a sua ansiedade, você consegue diminuir os seus medos e agir com racionalidade e fé. Uma fé que realmente move as coisas. Não uma fé utópica, mas uma fé que realmente vai fazer as coisas funcionarem na sua vida. O que eu quero que vocês entendam é que nesse processo em que Abraão passou durante 3 dias, ele estava gastando o seu tempo com Deus. Imagine o quanto que ele orou e falou com Deus para saber se estava certo na sua atitude. Ele deve ter pedido para galho voar para um lado, ele deve ter pedido alguns sinais. Ele deve ter pedido algumas coisas para confortar o coração. Aí fala, a palavra diz que Abraão era o pai da fé. Ele é o pai da fé, gente. Ele foi o primeiro a ter que crer. E ele foi o primeiro que creu para fazer o que ele fez. Só que a gente conhece o processo de fé. A fé não é algo que brota de uma hora para outra. A fé é algo que você exerce e amadurece. É um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. Então ele tem que entrar em você e crescer e amadurecer. Então há um processo para a fé. Quanto tempo você passa com Deus no seu dia a dia? Quanto das suas ações foram tomadas em Deus e por Deus? Falamos com as crianças esses dias sobre obediência e sobre fazer o melhor para Deus. Aí eu pergunto para os pais aqui, os amigos, o que você tem feito de melhor para Deus? O que tem sido o seu melhor? O que tem sido o seu melhor? E vou te falar, foi uma guerra essa IBF. Foi uma guerra. Foi um tratar na vida de quem estava na liderança, foi um tratar na vida das crianças, foi um tratar na vida de quem estava participando. Porque nós falamos que íamos fazer o melhor. Tanto que depois os pais podem ver lá atrás, tem um outdoor lá atrás, que foram as crianças que fizeram. Elas ajudaram a gente a fazer o melhor delas, elas ajudaram a terminar o painel, elas colaram aqueles palitos de dente, de sorvete. Aí você olha lá e você vê o que seu filho pode fazer. Seu filho é capaz de fazer um negócio daquele. O melhor dele está lá. E a gente falava, olha, você vai colar? Faça o seu melhor. Aí ia com os dedinhos assim, tudo cheio de cola. Aquele monte de cola nos braços, no dedo, foi a gente, tá? Aí eles vinham, colavam, empurravam, deixava retinho. Aí deixava meio todo, pode deixar assim não, tio, tem que ficar certinho, porque é o melhor. A criança, ela tem isso na essência dela. Aí eu pergunto, qual é o seu melhor? Quando te pedem para fazer algo para Deus, para uma reunião, para um evento da igreja ou para alguma coisa, o que você faz? Você faz de qualquer jeito, porque você já sabe, ou você faz de qualquer jeito porque Deus não está se importando com isso? Não é isso que Deus vê. Se não fosse, ele não deixaria um versículo desse na palavra. Para você fazer o melhor como para o Senhor e não para os homens. Então existe um porquê de se fazer o melhor. Porque Deus quer saber o quanto você o ama. E tudo que você fizer, faça como para Ele, não para os homens.
Então fica a dica, gente. Você vai conseguir medir a sua fé em Deus do jeito que você trata as pessoas, do jeito que você se dá às pessoas. Porque se nós nos colocamos na posição de Cristo para ser servo e servir, se você não está servindo direito, você não serve para o reino. Ok? Então, o seu melhor, o que você faz para as pessoas, reflete o quanto você ama a Deus. Abraão passou pela ansiedade durante 3 dias, lutando contra a sua vontade e o matar do filho. Mas enquanto ele passava por isso, eu imagino que ele chorou vendo o filho dele ali, porque eu acho que ele olhava para o filho e lembrava do sorriso quando ele nasceu, olhava e via quando ele brincava, quando ele caiu e Abraão teve que segurar, quando ele teve que ensinar uma lição de corrigir o filho, quando ele teve que ensinar uma lição de amar o próximo. Porque Abraão, ele ensinava tudo que ele sabia de Deus para Isaac o tempo todo. Então eu imagino que ele ficava imaginando essas coisas. Vocês que são pais, vocês são assim. Tem hora que vocês lembram, vocês vê o filho de vocês hoje e falam, ai, quando era pequenininho, quando nasceu, não sei o quê. Uns falam que saudade, outros falam assim, eu não tenho mais saudade não, porque eu não quero mais filho, né? Normal. Mas você lembra dos momentos gostosos de estar com seus filhos. Existem momentos ruins, lógico, é um crescimento, né? Mas existe sempre os melhores momentos. E você traz isso à memória. Eu imagino também Abraão passando por isso. E olhando e vendo quanto ele amava o filho. E que para ele, o seu filho era o maior tesouro da sua vida. Mas ao mesmo tempo, ele pensava no amor que ele tinha por Deus. E o quanto ele queria agradar a Deus. E isso era demais para ele. Quando ele começou a montar ali o altar, eu tento imaginar como era doloroso e ao mesmo tempo gratificante cada madeira, cada pedra colocando ali, pois eram os sentimentos e emoções em cada objeto que ele colocava. Imagino esperança, dor, saudade, certeza, medo, fé, alegria, desapontamento. Tudo isso era colocado diante de Deus durante a montagem no altar ali. E por fim, eu acredito que foi depositado o amor, que era Isaac. Eu imagino que ele pôs todo o sentimento, toda a vida dele ali, e no final falou, agora só me resta o amor. Então eu vou colocar sobre tudo isso o meu amor. Porque o amor cobre tudo. O amor lança fora o medo, não é isso que diz a palavra? E ele veio e colocou por cima o amor. Por mais doloroso que seja fazer algo para alguém, algo para um grupo, algo para uma igreja, se você põe amor sobre isso, tudo some. O melhor acontece, o melhor vem. Porque não existe nada maior do que o amor. Não é isso que diz a palavra lá em Coríntios 13? Se eu falar a língua dos homens, se eu fizer qualquer coisa, se não tiver amor, não vale de nada. E pelo jeito, como lemos na história aqui, eu imagino que ele colocou Isaac ali e ele foi rápido para sacar a adaga para matar o filho, porque ele não iria conseguir ficar olhando por filho ali muito tempo e depois sacrificar. Eu imagino que ele já pegou e já ia cortar rápido, porque aquilo já estava doloroso para ele. Era muito. Quando você precisa sacrificar algo para Deus, alguma coisa na sua vida, não dê muita atenção para ela. E nem olhe muito, porque o seu sentimento vai te enganar e você vai tentar, e você vai chegar a um ponto de fraquejar ali no final. Por isso que você não vence o mundo, pois você se importa muito com o mundo e fica olhando os detalhes, então você não consegue se desligar do mundo, não consegue se desligar daquele pecado, não consegue entregar aquilo que você tanto diz que vai entregar para Deus, porque você olha os detalhes. Aquilo está demais, oferece de uma vez. Tira de uma vez. Senão você não consegue. Cria intimidade. Foi por isso que eu imagino que Deus enviou o anjo para impedir que o sacrificassem e preparou o cordeiro ali no lado para ele, para que ele pudesse realmente finalizar toda a luta que ele passou nesses dias. Lutando contra a razão e a fé, para que ele demonstrasse o amor que ele tinha por Deus. Porque aí imagina, olha como Deus realmente nos ama e amava Abraão. Ele passou por esses 3 dias de luta louca contra ele mesmo. Pondo em fé o que foi chamado, ou pondo em prática o que foi chamado fé. Para chegar naquela hora, não ter nada para ele matar, ia ser muito frustrante, não é? Você não acha? Aí Deus falou assim, não, agora você vai matar o seu eu, está naquele cordeiro. Pode matar, eu recebo essa oferta é de amor. Esse era o velho Abraão.
E ele foi e matou aquele cordeiro no lugar do filho. Hoje as crianças vão